Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos. Nós estamos aqui nesta tarde, reunidos aqui fazendo o 11º culto doméstico na casa da irmã Bebé. Nós vamos iniciar com a oração, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor tome a frente deste trabalho e abençoe não só a nós que estamos fazendo, mas a você também que parou este momento para participar, junto conosco, desta adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu está nos dando, Senhor, nesta tarde de estarmos aqui, Senhor, porque a tua palavra nos diz, quando tem dois ou mais reunidos no teu nome, tu se faz presente. Portanto, nesta tarde, Senhor, vem nos fazer presente aqui neste lugar. Perdoa as nossas falhas, perdoa os pecados que temos cometido, Senhor, pecado de pensamento, de fala, ou algum procedimento errado que nós praticamos, Senhor, e veio entristecer o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, unge nossos olhos, nossos lábios, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para que nós possamos prestar o verdadeiro culto da razão, Senhor, a Ti, Pai. Portanto, se faz presente, repreenda todo o embaraço, toda a força do mal, todo o empecilho que possa impedir a realização deste trabalho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, coloca por terra, portanto, todo o projeto do maligno, meu Deus, estende a Tua mão sobre as casas, sobre as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, vem curando, vem libertando, Senhor, e faz coisas grandes e maravilhosas para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém, amém, amém. Nós vamos lá louvar o Senhor com um hino que se encontra aqui, hino... Vamos ver aqui, A senhora tem um aí preparado? Tem. Então pode, a irmã vai cantar aqui o hino e depois eu canto o outro. Em nome de Jesus. O hino da harpa cristã, 323. Amém. Glória do Senhor. Glória a Deus. Levantamos vossos olhos para aqui. cima, o remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantais, levantais vossos olhos para o céu, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual os dias de Noé estão pecando, sem temer ao bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como o faraó está dizendo, quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecido, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Se arrebatado eu para o céu, que diria? Pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glória a Deus, aleluia. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Também nós vamos louvar o Senhor aqui com o hino 88 da harpa cristã.
e no 88. Diz assim: Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu santo Deus. Eleva-me, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora aproveitar para a gente fazer os pedidos de oração, né? Que é muito importante a gente orar. E um pedido de oração é uma petição. A Bíblia manda a gente fazer todas as nossas petições diante do Senhor, né? E uma petição dentro do mundo jurídico nada mais é do que um documento que é redigido pelo advogado quando ele escuta seu cliente. O cliente fala da sua necessidade, do seu problema que está tentando resolver. Então vem o representante da lei, que é o advogado, e ouve as declarações do seu cliente. E ali ele escreve o que o seu cliente falou, manifestou, né, o seu sentimento, o seu desejo e a sua vontade de ter a resolução de um conflito ou de um problema. Então é feito esse documento, né, por escrito, e esse documento é chamado petição inicial, que é anexada a outros documentos onde o advogado dá entrada na justiça, né, para marcar uma audiência, e no caso a audiência quem marca é o juiz, né? Louvado seja Deus. Se nós pegarmos estes exemplos, a gente vai ver que também não é tão diferente com relação à palavra do Senhor e a nossa vida dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus na vida daqueles que estão obedecendo a sua palavra e fazendo a sua vontade. Louvado seja Deus. Portanto, eu quero também pedir aqui, eu vou pedir oração pela minha vida espiritual, né? Para que o Senhor possa vir, né, que o Senhor não deixe de lado, que o Senhor não para que eu não venha
a me afastar da presença do Senhor, para que o Senhor venha me dar força, para que o Senhor possa me dar unção, que o Senhor possa me dar condições, vigor, ânimo, para que a gente possa estar de pé, né, protegido pelas investidas do diabo, porque ele ronda como leão buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia nos manda a gente resistir na fé, que o Senhor possa me dar essa força neste dia, na minha vida espiritual, também a minha saúde, né, que o Senhor possa chegar com cura definitiva e para que nós possamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Também eu peço oração também pela Ucrânia, né, que está ali em conflito ali com a Rússia há mais de ano, né? E eu soube essa semana que eles mesmos, né, os soldados e algumas equipes do exército da Rússia já têm se levantado um contra o outro. Ou seja, eu vejo aí também Deus com a mão estendida, sabe? Porque um país tão pequeno como a Ucrânia está sofrendo há mais de ano com as investidas de guerra da Rússia, né? Quem sofre aí, senhoras e senhores, não é os políticos não, quem sofre é a população, que é feita de crianças, de idosos, né? De famílias. Quantos pais de família já saíram para defender o seu país e não voltaram mais, né? Deixaram as famílias aí desguarnecidas. Quantos filhos saíram da convivência dos seus pais e não retornaram mais porque foram defender a sua nação? Milhares de mortos, explosões, o terror. Essas pessoas que estão enfrentando tudo isso nesse país da Ucrânia, elas jamais vão se esquecer, né, desse sofrimento, dessa aflição que estão passando. Não pode escutar um barulho. A gente, quando está em casa, quando escuta disparo de arma de fogo bem longe, já fica preocupado. Quanto mais numa cidade que está sendo bombardeada. Quanto mais numa cidade que está sendo vigiada e invadida por soldados inimigos. É uma coisa de terror, é uma coisa do inferno. Só quem sente mesmo é quem está convivendo com essa situação. A gente não sente, mas a gente tem que também ter a empatia, né, de se colocar no lugar dos outros, né? Assim, de sofrer com aqueles que sofrem. A Bíblia manda dizer isso, e orar por aqueles que estão passando por problemas, né? Então que Deus possa chegar, né, e fazer com que se cumpra ali o Salmo 46, que ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Que Deus também abençoe a nação brasileira. E não permita que Satanás instale o seu trono aqui nesta nação. E venha reinar aqui e escravizar nós brasileiros e nós como igreja. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados pelo inimigo. Porque prevalecerá a vontade do Senhor e não do diabo para a nação brasileira. E eu creio que Deus tem coisas grandiosas para o Brasil. Mas na situação que está hoje, nós estamos numa guerra travada entre céu e inferno. Então que Deus chegue com o seu exército de anjos, repreendendo todo o mal, quebrando todo o laço, amarrando todo o demônio e mandando para o Tártaro, que é a morada dos demônios. Em nome de Jesus Cristo. E que cada lar nesta manhã seja restaurado. E que se existe algum problema escondido, que o Senhor revele para você. Né? Porque a Bíblia diz que Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Amém, Jesus. Também saúdo os amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo, faz parte da família de Deus, e que também aqueles que não fazem, que também dá atenção. Que sejam abençoados e revestidos de graça e poder da divina misericórdia do Senhor. Vamos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Vamos orar porque, gente, a coisa não está fácil. E cada dia mais a tendência é ser pior. Mas nós oramos e o Senhor vai nos ouvir. E o Senhor não perdeu o controle de nada ainda. Ele está no controle de nossa vida, está no controle do nosso país e de nosso Brasil, da nossa pátria e do nosso Brasil. Soberano e eterno Pai, Senhor da glória, nesta hora eu te peço humildemente, abençoa ricamente, Pai, a cidade onde moramos, Senhor, pela paz dessa cidade. Também abençoa a nossa capital e toda a população do Rio Grande do Norte, Pai. Que sejam abençoados e agraciados por Ti, Pai. Nessa tarde maravilhosa, nós pedimos, Senhor, humildemente, oramos toda manhã no matutino, pela família, que o Senhor venha dar virtude, dar vigor, salvar aqueles que andam no mundo da ilusão, aqueles que andam no mundo das drogas, aqueles que dormem no relento. Ó Senhor, cada um tem vida, alma preciosa para Ti, meu Pai. Senhor, nesta tarde nós te pedimos humildemente. Abençoa, Senhor, a nossa pátria, Senhor.
Estenda tuas mãos santas e poderosas sobre toda a população brasileira. Senhor, abençoa os governantes, aqueles que estão sendo presos injustos, Senhor. Senhor, estenda tuas mãos santas e poderosas sobre eles. Guarda, livra das iras do inimigo, Pai. Do ódio, das tentações que surgem sobre a terra para atormentar a quem habita na terra, principalmente a família de Jesus. Senhor, vem nos livrar. Estenda tuas mãos santas e poderosas, porque o Senhor não perdeu o controle. O Senhor é aquele que está com as mãos estendidas para abençoar e libertar. E está com os seus ouvidos atentos a ouvir a nossos pedidos, nossos clamor. E nessa tarde não tem diferença pelo amanhã, quando fazemos clamor pela nossa pátria, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa capital e pelo mundo geral. Que o Senhor venha nos renovar. O Senhor venha. Sei que o Senhor não vai deixar que as portas do inferno venham prevalecer contra os tempos dele, contra o povo dele, Pai. Ah, Senhor, estende, Senhor, a tua graça, as tuas misericórdias sobre cada um, cada lar, cada família. Aqueles que se encontram moribundo, triste, abatido. Levanta, ergue a cabeça e crê que tem um Deus que tudo pode. Um Deus zeloso que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Um Deus que dá graça, dá vitória, dá livramento. Um Deus que nos abençoa. Maravilhoso a gente seguir um Deus que tudo pode. E cada um de nós devemos pegar a nossa cruz e seguir. Porque Deus só dá uma cruz a cada um de nós que nós podemos suportar. Ah, meu Pai, que nessa tarde vem nos abençoar, vem nos fortalecer, vem nos dar vigor e dar entendimento da Tua palavra. E aqueles que não entendem, Senhor, que procurem entender. Porque a vinda dele está muito próxima. Porque nós sabemos que o demônio está para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Oh, meu Pai, abençoa, Senhor, as criancinhas. Abençoa todos os enfermos, Senhor. Aqueles que se encontram internados no Valfredo, no Clóvis Sarim, maternidade, na Liga do Rio Grande do Norte, na Liga do doutor Luiz Antônio, ali aquela calamidade, a doença tão temerosa, Pai. Mas o Senhor estende as mãos sobre cada um doente daquele, cada paciente, Pai. E dá vitória, meu Pai. Aqueles que já se encontram desenganados do médico. Mas não te preocupa, família, porque a última palavra é a do Senhor. Ele não mandou falar para ninguém que é o último dia, a última hora, não mandou não. Mas o Senhor está no controle para abençoar e libertar e dar graça e vitória a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus é poderoso, né? Amém, Nós acreditamos que Deus, a Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos tapados para não poder ouvir, nem com seus olhos fechados para não poder ver. É verdade, glória a Deus. Isso significa dizer que Deus quer que a gente clame a Ele, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, né? Oh, glória, Deixe o aleluia. ímpio os seus caminhos e o homem iníquo seu caminho iníquo e se converta ao Senhor, porque Ele é poderoso para perdoar toda e qualquer pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em toda a Bíblia Sagrada, a gente vê o cuidado que Deus tem, né? O cuidado que Deus tem, a proteção que Deus oferece para aqueles que buscam sua presença e obedecem a sua palavra, né? Deus tem coisas grandiosas. Como é bom, como seria diferente, né, para a nação de Israel. É uma nação como exemplo, porque está na Bíblia. Se desde o princípio que Deus chamou Abraão, viesse obedecendo ao Senhor, né? Então, coisas terríveis não teriam acontecido com esta nação, né? Mas a gente vê que, por motivo da desobediência, né, da pessoa se afastar de Deus e se absolvido por outras ideologias, sem ser a ideologia do Espírito Santo, começa a naufragar na fé e começa a sofrer situações na vida que muitas das vezes ignora que é justamente uma brecha deixada pelo comportamento que aquela pessoa teve, que se afastou da presença do Senhor. Então, que nesta manhã nós possamos nos aproximar de Deus, né, com coração voluntário, né, com coração voluntário, acreditando que Ele tudo pode e que o impossível que está sendo para nós, Ele pode transformar no impossível. Porque para Ele nada é impossível, né? Mas se nós buscarmos, com certeza, Ele mesmo vai se deixar ser achado por nós, porque Ele tem prazer em ter essa comunhão com os seus filhos aqui na terra, né? E principalmente aqueles que amam e se aproximam dEle, né? A Bíblia diz que quando a gente buscar Ele de todo o coração,
de toda a nossa força, Ele vem se aproximar Glória de a nós. Deus, Né? aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui ler no livro do profeta, ali no livro de 1 Reis, no capítulo 18, vai ser a nossa leitura, né? Depois nós vamos falar algo e depois encerrar o trabalho, que os irmãos sabem que culto doméstico é um culto bastante enxuto, né? Rápido, mas que se o Senhor tem uma palavra, Deus irá dar essa palavra. Né? Como diz lá no livro do profeta Jeremias, né? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Bendito seja Deus. 18 é 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Versículo 21, desculpe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal é Deus, e se Baal é Deus, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e lhe não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas da semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs-lhe sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra poderosa nesta tarde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ilumina nosso entendimento, para que possamos, Senhor, compreender a tua boa e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados, uma leitura bastante conhecida, né? De pregações, de círculo de oração, de vigílias, né? Grandes pregadores têm se espelhado nesse texto de Elias para trazer a mensagem, né, para a igreja. E, normalmente, no geral, o tema da mensagem que é pregada sobre este episódio que aconteceu no Antigo Testamento, né, há mais de 600 anos antes de Cristo,
é uma mensagem avivalística, né? É Deus avivando, trazendo um avivamento, né? Onde o povo estava distante da presença de Deus. Infelizmente. Porque tem pessoas que se dizem cristão, que se dizem povo de Deus, mas como Jesus diz, estes daí são como sepulcro caiados. Por fora está tudo bonitinho, tudo engomadinho, de gravata, de batina, com Bíblia debaixo do braço, que te dá a paz do Senhor, que te sauda, mas por dentro está tudo podre. Está tudo cheio de coisas erradas. Está totalmente afastado do Senhor. Outro exemplo de uma situação em que as pessoas se dizem povo de Deus, né? Que fala o nome de Deus, né? E que se aproxima de Deus. E Jesus disse, olha, este povo se aproxima de Deus, mas é só da boca para fora. Mas o coração dele está distante do Senhor, né? A gente vê exemplo disso aí no livro do profeta Samuel, onde Eli não conseguia doutrinar os seus filhos. Ele não instruía os seus filhos e nem corrigia os seus filhos dentro da casa do Senhor, dentro da congregação. Os filhos dele deitavam e rolavam, fazia coisas que Deus não se agradava, fazia sacrifícios que Deus não se agradava, fazia situações que desagradavam totalmente a Deus, né? E a Bíblia diz que houve uma guerra entre os filisteus e Israel. E da primeira investida que Israel foi contra os filisteus, eles sofreram uma derrota. E a Bíblia diz que eles retornaram para Israel, mas foram novamente enfrentar o inimigo. E a palavra de Deus diz que dessa vez eles chamaram a arca do Senhor. Colocaram os levitas para levar a arca do Senhor para o meio do arraial. E bem distante estava o arraial dos filisteus, dos inimigos de Israel. A ponto já de guerrear contra eles. Porque já estava sentindo o gosto da vitória, porque já tinha botado para correr um bocado da primeira investida. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, que quando esta arca, ela chegou no meio do arraial do povo de Israel, foi uma gritaria de alegria tão grande, que de lá do arraial do inimigo se escutou a zoada. E eles temeram e disseram, olha, como nós vamos enfrentar esse Deus tão grandioso que livrou esse povo do Egito e de outras nações. Mas o general dos inimigos disseram para ele, não tenha medo, nós vamos enfrentar e vamos ganhar. E a palavra de Deus diz, senhoras e senhores, que quando a arca de Deus chegou no meio do arraial do povo de Israel, foi aquela gritaria, aquela alegria, porque eles tinham certeza que Deus ia dar vitória a ele. Mas como Deus pode dar vitória na vida de um crente, de um cristão desmantelado? Não tem como. Como Deus vai dar vitória no meio de uma congregação que está em rebelião contra o Senhor? Como Deus vai dar vitória no meio de uma congregação que tem pessoas ali dentro impedindo que a manifestação da glória de Deus aconteça? Como o próprio Josué, antes de enfrentar o inimigo, ele disse, santificai-vos, porque amanhã fará Deus no meio de vós proezas. Oh, glória, aleluia. Então a gente tem que se santificar primeiro. E o que é se santificar? É se afastar das coisas que não agradam a Deus. E são tantas das coisas que não agradam a Deus, mas a gente olha para nós mesmos e diz que a gente não tem condições de servir o Senhor. Tem. Porque Jesus enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Realmente, sem Jesus Cristo, nós não conseguir fazer. Mas com Jesus em nossa vida, nós conseguimos. Porque maior é o que está conosco do que está lá fora. Mas no caso da situação lá do povo de Israel, na época do sacerdote ali, foi diferente. A zoada foi grande. Mas a presença de Deus não estava mais naquela arca. Tinha se afastado. É tanto que quando eles sofreram a derrota, que Eli soube que eles foram derrotados e a arca de Deus foi tomada pelo inimigo, a Bíblia diz que Eli já estava pesado e velho e caiu da cadeira e morreu. E a esposa dele, e a nora dele, que era casada com um dos filhos dele, quando soube da notícia, estava grávida e pariu naquela hora com a dor que ela sentiu.
E a Bíblia diz que antes dela morrer, ela deu um nome àquele menino. E chamou o nome daquele menino de Icabó. Icabô, que significa dizer, foi-se a glória de Deus. Senhoras e senhores, nós estamos, a Bíblia diz, está no livro de Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, de pessoas amantes de si mesmo, de pessoas exaltadas, soberbas, que não queriam mais ser instruídas por ninguém. É como se fossem pessoas fermentadas por ideologias não bíblicas, mas do mundo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que o mundo passa, com todas as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Glória a Deus, então, aleluia. Nesta tarde, o Senhor está nos alertando para se aproximar de Deus, né? Porque muitos movimentos acontecem nas congregações, em meio de uma congregação, como aconteceu na congregação de Israel. Zoada e movimento, mas Deus não estava presente. E quem tem o Espírito Santo de Deus consegue observar estas coisas quando acontecem, essas manifestações. Entendeu? Então Deus nessa tarde nos traz um alerta, nos aproximemos de Deus, mas antes, vamos fazer aqui como fez aqui o profeta Elias. Consertou o altar do Senhor que estava quebrado. A Bíblia diz que o povo estava na tremenda rebelião contra Deus, mas a vontade de Deus, amado, é fazer com que o povo se reconcilie com Ele, porque Deus ama os seus filhos e não quer ver eles perdidos e destruídos pelo diabo. Que a vontade do diabo é matar, roubar e destruir. É ver uma família destruída, é ver uma família derrotada, uma filha derrotada, um marido derrotado, uma esposa derrotada, um neto derrotado. É ver tudo destruído, tudo bagunçado, sabe? Tudo bagunçado, tudo embaraçado, tudo errado e nada dando certo. Essa é a vontade do diabo. Mas a vontade de Deus é ver vitória, é ver restauração, é ver libertação, é ver salvação, é ver cura, é ver provisão, é ver prosperidade, é ver alegria no rosto daqueles que amam a Ele e buscam a sua presença. E Elias fez como Deus mandou. Consertou o altar do Senhor que estava quebrado antes do fogo descer. Aleluia. Que nesta tarde nós possamos consertar o nosso altar. Foram 12 pedras para consertar o altar, representando e simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas nesta tarde eu digo, existe também um altar feito de 12 pedras, que nós podemos enumerar de várias situações que é necessário levantar e se colocar de pé, como por exemplo, a pedra da verdade, a pedra da justiça, a pedra da salvação, a pedra da santidade, a pedra da obediência e por aí vai, senhoras e senhores. Nós podemos levantar este altar, Senhor, que está quebrado, para que o fogo do Senhor, do Espírito Santo, faça arder em nós novamente e nós possamos chorar, não de tristeza, mas de alegria na presença do Senhor. Louvado seja, porque a Bíblia diz que depois que Elias consertou o altar e clamou ao Senhor, olha, você tem que consertar, se arrepender de todos os seus pecados, consertar teu altar, confessar os teus pecados e depois clamar ao Senhor. Deus quer ouvir a sua voz, quer ouvir o seu clamor, como diz no profeta Jeremias. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Porque também, amado, também está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, né? Capítulo 29, porque Deus fala assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus não tem nada ruim para nós oferecer, não, amado. Só tem coisa boa. A gente é que se afasta da presença de Deus e perde de desfrutar das riquezas insondáveis e inescrutáveis que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas a sua mão continua estendida para abençoar a tua vida nesta tarde. Reconhece que Deus é Deus na tua vida, porque também está aqui escrito, então me invocareis, olha aí, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está esperando você clamar a Ele e buscar Ele, né?
como diz lá no livro de Provérbios, né, irmão? Provérbio que diz, quando a gente fala lá no matutino, né, irmão? Eu amo os que me amam. Pela madrugada me buscam e me acharão. Provérbio 8:17. Provérbio 8:17. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui no versículo, né? 12. Então me invocareis e ireis a mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. E serei achado de vós. Deus, ele vai fazer com que você seja encontrado. Deus vai se revelar para você. Louvado seja o nome do Senhor. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, ou seja, aquilo que estava preso. Deus vai libertar. Deus vai quebrar algemas, correntes, laços. Deus vai quebrar tudo. Tirar do cativeiro e da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde eu transportei vocês. Isso aqui está em Jeremias capítulo 29, versículos 11, 12, 13, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem esse interesse de nos fazer prosperar, de nos erguer e nos colocar de pé e servir a Ele na beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito de Deus, ele venha sobre cada um de nós, nos levantando, soprando todo o embaraço. Como diz lá no livro de Hebreus, né? Já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todas as coisas de lado, todo o embaraço de lado, e corramos com perseverança para a carreira que está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus. Amém. Então nós vamos encerrar aqui o trabalho, a oração, a irmã vai fazer aqui a oração final, em nome do Senhor Jesus. Então convido mais uma vez, vamos orar junto para que Deus venha nos abençoar. E venha para o Deus matutino, venha né, olhar irmão? para... e vamos, vocês se preparem, vão ao matutino. Matutino é só bênção. Agora eu vou dar um testemunho para você que está desempregado. Eu conheci uma família lá no assentamento de Itaborda. Eu fui lá para contar 2 testemunhos, tem muitos. Mas eu fui para falar de 2 somente, que o tempo é pouco. E falei algo do nosso Deus e falei desse testemunho de 2 grandes bênçãos, 2 vitórias que o Senhor me deu. Livramento, né? E então, uma família pediu encarecidamente que eu orasse pelo filho, o Adriano, o nome dele, que desempregado há muito tempo. E a mãe e o pai se mostrando assim quase como um desespero, porque todo mundo se empregava e ele continuava desempregado. Mas eu botei meu rosto no pó, porque a irmã Bebé não usa pó no rosto. Ela usa o rosto no pó, para que Deus abençoe, para que venha da vitória. Então ontem eu soube que ele está empregado para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é aquele Deus de já, o Deus de providência, um Deus que faz. Ele promete, e quando ele promete, as palavras dele se cumprem, sim. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E então nós temos que buscar e clamar esse Deus, vive, fiel e verdadeiro, que vive e reina para todos sempre. Oramos. Soberano e eterno Pai, Senhor da glória, mais uma vez nós vamos te agradecer por esta rica oportunidade, Pai, de estar aqui no meu lar, juntamente com o meu genro, para nós louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, e dizer que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é bom, e a tua bondade é grande e dura para sempre. Oh, meu Pai, estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre cada lado de Parnamirim. Cada família, Pai, que eles se encontram tristes, abatidos, mas que o Senhor tu levanta. O Senhor é aquele que levanta o perdido, o Senhor é aquele que levanta o caído e salva o perdido. Creia somente que Deus nessa tarde está te contemplando, meu irmão e minha irmã. Mas procure, se você não é evangélica, procure a igreja mais próxima da sua casa. E vá se prostrar aos pés do Senhor. Se humilhar na presença dEle. É valoroso se humilhar na presença do nosso Pai. Porque Ele nos ouve e nos contempla. Ainda envia um anjo com a bandeja de ouro para colher as nossas lágrimas.
Que Deus grande e poderoso, um Deus fiel, verdadeiro, que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. E a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Amados, muito obrigado por tudo aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero deixar apenas um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Porque assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.